Bom, então, bom dia aí a todos, bom dia novamente ao Ian. Hoje a gente, então, começa a parte de análise diferencial. A última aula foi a parte de análise integral, né? Então, a gente estava vendo todas as formulações em termos de tudo que acontece nas fronteiras do sistema, e agora a gente vai passar a ver detalhadamente o escoamento do fluido, né? Essa aula aqui foi feita em cima, quer dizer, por que eu faço isso nessa parte específica, né? Porque essa parte aqui, nessa aula, eu tirei especificamente de 2 capítulos do Sengel e do capítulo 5 do Fox, mas anteriormente, né, a parte de análise integral, conceitos fundamentais, hidrostática, eu tirei de muitos outros livros, na verdade. Como aqui eu tirei só desses 2, aí eu deixo indicado aqui para vocês saberem quais foram eles, né? Aqui é um sumáriozinho, né, um índicezinho, né, dessa parte da matéria. Então, introdução, aí a gente vai falar da conservação da massa, a equação da quantidade de movimento linear, aí a gente vai falar da equação de Navier-Stokes, que na verdade é a equação da quantidade de movimento linear aplicado a uma série de hipóteses simplificadoras, né, usando uma série de hipóteses simplificadoras. Depois a gente vai falar das condições de contorno, porque as equações de Navier-Stokes são diferenciais, né? Então a gente precisa de condições de contorno para resolver equações diferenciais. E no final das contas, umas soluções clássicas, né, que podem ser resolvidas analiticamente. Tá? Então, isso aqui no contexto diferencial, né? Se vocês lembrarem da aula passada, o contexto era de análise integral, né? Então era uma coisa mais global, vamos dizer assim. Quando a gente faz uma análise diferencial, a gente avalia elementos infinitesimais, né? Pequenininhos. Tá? Então aqui todo esse sumário aqui é em função disso, em função da questão das equações agora serem resolvidas de forma diferencial. Opa. Assim. Bom, então aqui uma introdução, né, só para deixar claro o que a gente está fazendo aqui. Esse primeiro tópico que eu já falei, né, que a gente estava vendo uma análise integral, uma análise global, se você quiser, né? Então a gente fazia um volume de controle, lembra lá que todo volume de controle que foi feito anteriormente, ele englobava uma grande porção de fluido. Então era um jato de água vindo, né? A gente não analisava com detalhe ali dentro do jato de água que atingia o anteparo, a gente não analisava com detalhe o fluido escoando por dentro de uma bomba, por uma tubulação, né? Como foi no caso da conservação da energia, né? Então a gente fazia uma análise global, né? E o efeito do escoamento, né, em dispositivos, então anteparo, rede de tubo, bomba, turbina, tá? Isso, de novo, né, de forma global. E aí, entretanto, né, ou por causa disso, não é possível ter uma análise ponto a ponto do escoamento. Então, na época, né, ou até semana passada, né, que a gente viu uma parte de análise integral, não é possível obter uma análise ponto a ponto do escoamento. O que é isso? Né? Você querer saber, numa certa região específica, o que está acontecendo com o escoamento em termos de força, em termos de energia, né? A interação de uma partícula com a parede do tubo, interação da partícula com o anteparo, esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, né, a gente poderia analisar o efeito global da sustentação em uma asa, por exemplo, né, você tem a asa de um avião, e aí você quer saber o fluido, né, o ar escoando em torno da asa do avião, por exemplo, né? Quanto que vai ter de sustentação? Com a força para cima, né? Sustentação é a força vertical, né? A gente conseguiria, de forma global, analisar isso. Quanto que teria de sustentação, quanto que seria globalmente essa força, mas a gente não conseguiria saber, por exemplo, a distribuição de pressão, né? Se a gente quisesse pegar lá ponto a ponto, onde que a pressão é maior? Será que isso vai estar desequilibrado? Será que tem uma pressão muito alta numa região, né? Deixa eu
fazer um desenho aqui. Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir fazer um desenho tridimensional, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Aqui a gente tem um aerofólio, por exemplo, né? Uma asa de um avião. Deixa eu tentar fazer tridimensional aqui, né? Então, digamos que isso aqui seja uma asa de um avião, né? E aí você tem um escoamento em torno da asa. Então, é esse escoamento aqui que faz com que a gente tenha a sustentação, justamente a força que nos empurra para cima no avião, né? O FS. Mas isso aqui, essa força, né? Ela vem de uma distribuição de pressão em torno ou ao longo da asa. Com análise integral, a gente consegue saber essa força essa força de sustentação, mas a gente não consegue saber as pressõezinhas ou as forcinhas, né? Infinitesimais, todas as forças que deram origem a essa força aqui global, né? Para saber, por exemplo, isso que eu falei, né? Se o negócio está desequilibrado, né? Desbalanceado. Tá? Então, justamente é isso que a gente vai começar a ver agora. Tá? Um outro exemplo aqui seria o efeito das forças geradas pelo vento em uma antena parabólica. Então, você tem aqui uma antena parabólica, né? Um escoamento que vai atingir essa antena parabólica. E aí, o que a gente pode fazer com análise integral, que é o que a gente fez até agora, né? É desenhar um volume de controle aqui, ó, ao redor de todo o dispositivo e fazer uma análise integral. E aí, o que a gente tem? Essa força líquida aqui, ó. Então, sabendo o vetor velocidade na superfície de controle, que é o que ele está mostrando aqui, ó. Então, observa que tudo que acontece, né, quando a gente faz a análise integral, ou quase tudo, né, ou grande parte, passa pelo que acontece na fronteira, né? Tá? Então, se a gente sabe o vetor velocidade na superfície de controle, e aqui a gente está assumindo regime permanente, né? Porque lembra que lá existia uma derivada temporal numa integral do volume de controle, de uma quantidade etazinho, ρ, dv, v de volume, né? Então, no regime permanente, essa integral aqui no volume de controle vai embora, que é a única, vamos dizer assim, a única oportunidade que a gente tem de saber globalmente o que está acontecendo, e mesmo assim é global, né? A gente não consegue analisar ponto a ponto. Então, no regime permanente, aí sim que a gente só fica com informação na fronteira, né? Então, isso que ele está falando aqui, né? Sabendo o vetor velocidade na superfície de controle, porque se a gente assumir regime permanente, essa integral aqui vai embora. E aí a gente só fica com tudo que acontece na superfície. Então, a gente poderia calcular, por exemplo, a força líquida sem precisar de detalhe do escoamento. Então, a mesma discussão que a gente estava fazendo lá da asa do avião, né? Tá? Então, aqui, a gente sabendo aqui a velocidade que atinge essa antena parabólica, a velocidade que sai pelas superfícies de controle, eu consigo calcular uma força global aqui, ó, né? Que, claro, se não tivesse nenhuma sustentação, o vento ia empurrar essa antena para trás, né? Tá? De novo, né? É uma coisa global, a gente não consegue saber ponto a ponto o que está acontecendo. Tá? E o volume de controle, isso é uma coisa interessante, né? Ele é tratado como uma caixa preta, ou seja, você analisa o que entra, analisa o que sai, eventualmente faz uma análise global aqui dentro, né? Mas, de novo, né? Com essa integral aqui, ó. Mas também é uma análise, vamos dizer assim, global, né? Você não está fazendo nenhuma análise pontual. Então a gente não sabe pressão, o que esse PXYT, né? Uma pressão aqui, vamos botar aqui, né? Um ponto, sei lá, você assumiu que seu eixo coordenado XY está aqui, né? Então seria uma pressão PXYT, por exemplo, aqui. A gente não tem como saber isso com análise integral. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Outros, né? Uma velocidade V, sei lá, X1, Y1, T1. A gente não tem como saber isso fazendo análise integral. Então, para saber todos os detalhes, a gente precisa de uma análise diferencial. O que é isso, né? Em poucas palavras, o que é análise diferencial? É a aplicação das equações diferenciais do movimento do fluido. Então, são as equações que regem o movimento do fluido. A gente vai ver, é justamente o que a gente vai ver hoje, né? Agora, começar a ver agora. Para todos os pontos de uma determinada região do campo de escoamento.
Então, diferentemente da análise integral, que a gente faz as coisas todas globais, né? Tudo é global, então a gente tem velocidade numa superfície, o que varia globalmente no volume de controle. Aqui, isso daqui, né, seria uma representação por análise diferencial do comportamento do escoamento. Então, aqui, se vocês lembrarem lá da parte de conceitos fundamentais, isso daqui podem ser, se for no regime permanente, né, as linhas de corrente, que são as linhas tangentes ao escoamento, né? Então, você tem aqui um certo, né, ele tem aqui o vetor velocidade que chega ali paralelozinho, né, ele está escoando que nada justifica ele não ser uniforme, né, ou por hipótese a gente considera que ele é uniforme. E aí, ao encontrar um obstáculo, as partículas de fluido, algumas dão a volta, né, outras dão a volta aqui por baixo, existem recirculações aqui atrás, isso é uma questão de turbulência que a gente não vê no curso, né, essas recirculações aqui. Então, existe toda sorte de fenômenos ou todo tipo de comportamento aqui das partículas fluidas ao passar por esse ou por qualquer sólido. E aí, a gente consegue fazer também aqui, ó, analisar as forças envolvidas por análise diferencial. É óbvio que elas têm que ser iguais, né? São maneiras diferentes de descrever o mesmo fenômeno físico. Tá? Então, a gente tem aqui o fluido atingindo um dispositivo e nesse lado aqui sendo descrito ou sendo analisado por análise diferencial e nesse lado aqui por análise integral. Tá? O resultado tem que ser o mesmo. A magnitude dessa força aqui, ó, tem que ser a mesma. Tá? Beleza? Aparentemente, eu não sei se é um golpe de vista, né, uma ilusão de ótica, mas não parece que a magnitude do vetor aqui é igual e nem a orientação, mas eles têm que ser, tá? Se tiver errado aqui, é porque isso daqui está errado, essa identificação. Mas tem que ser, tá? Elas têm que ser iguais. Tá? Aqui ele só está embaixo aqui a força, né, na superfície de controle, porque a análise integral você analisa as forças de superfície, né, nas superfícies, tá? Então, aqui a gente tem uma força na superfície de controle, ao passo que aqui, na análise diferencial, a gente consegue fazer a análise lá no ponto que ela está sendo aplicada mesmo. Tá? Mas, claro que o resultado final tem que ser o mesmo. Né? Vamos dizer assim, o torque, né, aplicado aqui nesse ponto, devido a essa força, né, ou devido à projeção dessa força aqui, né, que faz com que esse cara tombe, né, e aí também essa projeção aqui vai ter eventualmente poderá ter, né, influência do tombamento aqui desse dispositivo, mas enfim, mas o que eu quero mostrar é que o efeito final, né, dessa força aqui em torno desse ponto, que é o que está sendo analisado aqui, né, na análise integral, tem que ser o mesmo. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Independente da análise escolhida. Mas só a análise diferencial é o que a gente fala, entrar no fluido, né? Isso é um jargão, né? O que é entrar no fluido? É a gente, de fato, a gente estava analisando o fluido anteriormente, né, na análise integral, mas a gente não conseguia saber ponto a ponto as relações entre força, energia, movimento, e agora a gente consegue com análise diferencial, que é o que a gente vai começar a ver na aula de hoje. Tá? Então, ela pode ser usada, por exemplo, no estudo aerodinâmico de corpos submersos, pela análise detalhada da variação de pressão ao redor do corpo. Né? Então, isso daqui, o que ele está dizendo? É justamente isso daqui. Aquela frase ali está dizendo, né, o estudo aerodinâmico do formato do corpo no escoamento. Então, aqui, por exemplo, com análise diferencial, usando análise diferencial, eu poderia, por exemplo, estudar o que acontece se eu mudasse o formato dessa antena parabólica, ou aqui anteriormente, o formato da asa do avião. Eu não consigo, com análise integral, né, com aquela análise global,
a gente até consegue saber a questão da força de sustentação. Ah, ela aumenta, ela baixa, mas a gente não consegue ver detalhadamente em cada ponto qual é vamos dizer assim, né, qual é a maior contribuição em cada ponto para, por exemplo, aumentar a força de sustentação, diminuir, e aqui a mesma coisa aqui, né? A gente só consegue analisar o formato aerodinâmico de corpos usando análise diferencial, que aí a gente sabe, né, vamos dizer assim, determinar, calcular ou visualizar ponto a ponto como que o escoamento se comporta por causa da análise diferencial. Tá? Então é isso que ele está falando aqui, né? Estudo aerodinâmico de corpos submersos pela análise detalhada da variação de pressão ao redor do corpo. Então a gente só consegue essa análise detalhada de variação de pressão com análise diferencial, que é o que fornece esse tipo de resultado aqui. Tá? É a análise diferencial que possibilita que a gente consiga visualizar o escoamento dessa forma. E aí a força global, por exemplo, né, é obtida pela integração no domínio. A gente consegue fazer uma relação entre as duas, né, entre análise integral e diferencial, pensando no seguinte, ó, aqui a gente tem análise integral, né, você tem a parabólica lá, um exemplo, né, e aí a gente tem o escoamento, né, atingindo essa parabólica. A gente pode pensar na análise diferencial como milhares de volumes de controle infinitesimais, que é o que está representado aqui, ó, empilhado na região de interesse, né, ou desenhados na região de interesse. Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei esse volume de controle grandão aqui, né, que estava englobando todo o corpo, e fiz, o que eu fiz? Eu dividi, né? Então, em vez de pegar ele global aqui, ó, o que eu fiz? A ideia é você ir lá e sair fazendo subdivisões aqui, ó. Tá? Então é isso que a gente vai fazer, na verdade. Essa é uma forma de ver as coisas, né? E a gente vai fazer isso e aplicar as equações que a gente já aplicou anteriormente aqui em cada uma dessas subdivisões. Então vai pegar primeiro aqui, depois aqui, tá? Isso que a gente vai fazer no final das contas, tá? Certo? Para conservação da massa e da quantidade de movimento linear. Certo? Então, a partir disso, ó, a gente consegue, por exemplo, saber a velocidade, sei lá, aqui ele está, né, num ponto 3, P3, ρ3, né? Velocidade, pressão e massa específica num ponto, velocidade, pressão, massa específica no outro ponto, velocidade, pressão, massa específica no outro ponto. Então, fazendo essa estratégia, a gente consegue obter essa questão, né, esse resultado aqui, né? O que acontece é que a gente vai precisar de condições de contorno, porque como a gente vai ver, né, em equações diferenciais, a gente precisa de condições de contorno, condições iniciais. Isso é um sistema de equações acoplados, né, conservação da massa e quantidade de movimento linear. A gente vai ver que existe velocidade, por exemplo, né, nas duas equações. E essas duas são equações diferenciais, cujas quantidades, cujas variáveis dependentes variam com os dois conjuntos de equações diferenciais. Então, é um conjunto de equações diferenciais acoplado. Ou seja, o que mudar num sistema de equação vai ter que necessariamente mudar na outra. E equações diferenciais parciais. Então, essa parte da matéria, a gente não consegue avançar muito, né? É muito mais interessante falar da origem e da questão da dedução das equações e algumas aplicações básicas, porque não dá para entrar muito em detalhe, a coisa fica complicada muito rápido, né? Por causa dessas questões aqui, não? São equações diferenciais que podem ter soluções muito complicadas, tá? E aí eu estava me segurando para falar isso, né? Mas na verdade aqui é o momento de comentar isso. A base do que a gente começa a ver hoje é o que é conhecido como CFD, né? Fluidodinâmica computacional. Então, todos esses softwares aí, o ANSYS, Console, ou Console, né? O OpenFOAM, né? Os abertos, eles precisam necessariamente tratar as equações do movimento do fluido de forma diferencial, não tem outra maneira. Eles só conseguem analisar o movimento do fluido fazendo uma análise ponto a ponto, para ter, por exemplo, resultados desse tipo aqui, né? Então, isso aqui é um avião,
Aí você vai lá e quer saber, por exemplo, essa pontinha aqui, ó, isso a gente até falou na parte de conceitos fundamentais, né? Isso daqui ele serve para impedir os vórtices parasitas aqui. Então a gente tem o avião indo para frente, a asa tem que exercer uma força para cima, mas o que a gente tem, eventualmente, por causa da natureza do escoamento, é um tipo de escoamento que empurra a asa para baixo aqui na ponta. Então, o que se faz é fazer uma barreira física mesmo, né? Então, se a gente quiser otimizar essa barreira física, por exemplo, a gente pode fazer isso por CFD. Se a gente quiser otimizar a asa, né? Então você vê que ela vai afinando, a gente tem que fazer isso por CFD, né? Para fazer uma análise paramétrica, né? Então, por exemplo, a geometria aqui do aerofólio, né? Dessa asa aqui, qual a influência dessa geometria na sustentação? Qual a influência, por exemplo, desse bojo aqui, ó, que tem aqui, que seria o cockpit ali, né? A cabine do piloto. Então, qual a influência disso aqui no arrasto? Tá? Então, esse tipo de análise a gente só consegue fazer com detalhe por CFD. Olhando na Fórmula 1, a mesma coisa. Qual a influência aqui dos spoilers, dos aerofólios, né? Na aderência do carro, no próprio arrasto, né? Quanto maior a aderência, maior o arrasto, então isso tudo tem que ser otimizado. Né? O formato aerodinâmico do capacete, do carro, do pneu. Então, esse tipo de análise só é possível por CFD. Tá? O escoamento na atmosfera de ar, né? As massas de ar que a gente sempre ouve na previsão do tempo, né? As correntes marinhas. Aqui, de novo, né? Aqui está mostrando aqui, ó, esses vórtices parasitas, que eu citei aqui em cima, né? Tá aqui, ó. Então ele vem... Aqui ele não está batendo na asa, né? Mas aqui a gente vê ele descendo aqui, eventualmente. Então, esse tipo de coisa a gente só consegue com análise diferencial. Tá? E mais alguns exemplos aí, né? Ainda na Fórmula 1, né? Isso daqui, né? Essa característica desse escoamento, ou esse resultado aqui, só foi possível de ser obtido, né? O fluido fazendo esse comportamento, esses vórtices aqui atrás, ó. Só é possível isso com CFD, né? Então, sei lá, isso daqui é o spoiler lá do carro da Ferrari. Então, por que tem esses elementos aqui? Não é à toa, né? Por que tem essa reentrância aqui? Pode ser resfriamento, pode ser aerodinâmico, né? Aqui do lado tem alguns elementos aerodinâmicos. Você vê aqui o braço da suspensão, que o braço da suspensão tem um formato aerodinâmico, certo? Então, todo esse tipo de coisa, ele só é possível de ser estudado com análise diferencial, tá? Então, aqui, de novo, CFD no avião, né? Estudo da asa do avião. Então, tudo isso tem como base a parte de análise diferencial, tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Então, eu dei esse panorama qualitativo, e o que eu vou fazer agora é fazer a análise quantitativa, é saber agora como que a gente calcula essas coisas para poder aplicar, né, esse tipo de análise, tá? Então, a gente vai analisar a conservação da massa. Então, a gente vai começar com a conservação da massa, lembra aqui atrás, ó, e o que a gente falou, o que eu falei, né? É justamente essa questão. A gente viu em análise integral conservação da massa, conservação da quantidade de movimento linear e angular. A gente fez isso com um volume de controle inercial e acelerando com aceleração constante. E fez também conservação da energia. Aqui, nessa parte do curso, como esse tipo de análise ele é muito mais complexo do que a análise integral, a gente não consegue entrar em muitos fenômenos físicos, infelizmente, né? Isso é uma coisa que muitos desses problemas só podem ser resolvidos por CFD, justamente, dada a complexidade do problema, né? Então, a gente vai ficar aqui com a conservação da massa diferencial, né? E conservação da quantidade de movimento linear diferencial também. Porque se a gente começar a acoplar aqui a equação da energia,
quantidade de movimento angular, a coisa na forma diferencial começa a ficar complicada. Tá? Então, a gente não vai avançar muito, né, em fenômenos físicos aqui. Tá? Bom, então, o que a gente vai fazer agora, né, então, entrando na parte quantitativa, é fazer a conservação da massa diferencial. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? A gente lembra lá que a gente fez integral, a conservação da massa integral, a gente, pelo teorema do transporte de Reynolds, chegou nessa relação aqui, ó, integral, onde a gente tem um termo de fluxo líquido de massa que sai do volume de controle, né, pela superfície de controle. Então, lembra que essa parcela aqui, essa integral aqui, é tudo o que acontece na área, né? Então, é toda a superfície de controle por onde a massa cruza o volume de controle. E essa outra integral aqui é um termo de acúmulo, né? É tudo aquilo que acontece globalmente. Então, se você está enchendo um balde, se você tem lá um balde e esse balde não está furado, né? Ele está fechado e você tem uma mangueira jogando água para dentro dele. Então, a gente tem uma superfície de controle aqui em cima, né? Por onde a água está entrando. E como não está saindo nada, esse termo de acúmulo aqui representa quanto de massa, né, ou quanto de água que está acumulando aqui dentro do balde. Tá? Então, esse daqui é um termo de acúmulo global de massa, por exemplo. Né? Isso veio lá da análise integral. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, do ponto de vista diferencial, é analisar a conservação da massa em um volume de controle infinitesimal, de novo, né, aquilo que a gente falou anteriormente. Então, a gente vai pegar aqui o volume de controle global e vai dividir aqui, ó, em vários volumezinhos de controle diferenciais aqui, tá? Certo? E aí vai aplicar isso para cada um deles para obter a conservação da massa diferencial. Então, cada volumezinho de controle desse tem dimensão dx, dy, dz, né? Então, se a gente está aqui com x, y, ele tem um dx, ele tem um dy e um dz lá para dentro do quadro, para dentro da tela, né? Tá? No sistema de coordenadas cartesiano. Observa que até a geometria ela tem que ser simples, né? Porque senão a gente começa a complicar muito a vida, né? Aqui, né, o que a gente vai fazer, a gente fez isso lá na parte de hidrostática, mas isso acompanha vocês em vários cursos da graduação, né? Então, isso daqui é visto, vocês vão ver isso em transferência de calor, já devem ter visto isso lá em termodinâmica, talvez, em algum curso de mecânica dos sólidos, né? É assumir que a gente sabe alguma propriedade no centro do volume de controle e a gente faz uma expansão em série de Taylor para cada face do volume de controle. É uma coisa bem fácil, né? Vou mostrar para vocês passo a passo aqui como é que faz isso. Já foi feito lá em hidrostática, né? Então a gente assume que aqui no centro, ó, de cada um dos volumes de controle, a gente vai pegar um específico, né? Mas a gente assume que aqui no centro do volume de controle, a gente sabe a massa específica e a velocidade. Por quê? Se vocês olharem aqui, voltando no slide, né? São as propriedades que estão envolvidas na conservação da massa específica e velocidade. São elas que a gente tem que determinar para escrever a equação da conservação da massa. Né? Então, a gente assume que a gente sabe massa específica e velocidade, onde o vetor velocidade, né, as componentes do vetor velocidade são dadas por U, V e W, né? Isso é uma notação clássica de mecânica dos fluidos. Então, U é a componente horizontal, V é a vertical e W para dentro da tela, né? Certo? Então, a gente assume que a gente sabe massa específica e velocidade. No centro, O. Então, o centrozinho ali é O, né? Aqui é o centro O, ou zero, tanto faz, né? Do volume de controle. A gente faz a expansão em série de Taylor para cada face do volume de controle infinitesimal e aplicamos a continuidade em todas as faces desse volume de controle infinitesimal. Aí a gente trabalha na integral de volume. Então, o que ele está falando? A gente vai trabalhar primeiro
nessa integral aqui, usando a expansão em série de Taylor. Estou fazendo aquela estratégia, né? Então a gente assume que sabe ρ e V aqui no centro em O, né? Então a gente assume que isso é uma hipótese, né? Que a gente sabe, e a gente faz a expansão em série de Taylor para cada uma das faces. Aí depois a gente trabalha nessa integral aqui. Tá? Bom, então vamos lá. Então vamos fazer a coisa aqui passo a passo, né? Então vamos fazer a análise das propriedades, né, de ρ e de V em cada uma das 6 superfícies de controle. Então eu peguei, o que eu fiz aqui? Eu peguei um volumezinho de controle aqui, e isolei. Então esse volume de controle aqui está isolado aqui e ele está desenhado tridimensional aqui, tá? Então o que está falando? A análise das propriedades em cada uma das 6 superfícies de controle. Quais são essas? Essa daqui, né? Lateral direita, lateral esquerda, superior, inferior, frontal e traseira lá atrás, que a gente não vê, tá? Então a gente vai trabalhar em cada uma das 6 superfícies de controle. Com expansão em série de Taylor, em torno de O, onde O está ali no centro, tá? Para avaliar a integral da superfície de controle. Então, olha só, vamos fazer, por exemplo, aqui, vou fazer um junto com vocês, e os outros são iguais, nessa superfície de controle aqui, no lado direito. Então, como é que a gente aplica a expansão em série de Taylor? Aqui está a expansão em série de Taylor, essa é a fórmula, né, da série de Taylor, para uma função. Então, o que a série de Taylor diz? Se eu tenho uma função f calculada num ponto x, e eu tenho que saber, por isso que ele falou aqui atrás, né, por hipótese, a gente sabe ρ e V no centro O do volume de controle, então é isso daqui. Se eu sei uma função em x, e eu quero avaliar essa função em x mais dx, ou seja, um pouquinho para o lado, a expansão em série de Taylor me permite fazer isso. Então, o que é essa função, né, em x mais dx? É a função onde eu sei calcular, e aí um requisito básico da expansão em série de Taylor é que essa função seja derivável e que tenha ordem de derivada até o ponto que você acha suficiente o erro dessa aproximação, né? Então, o que a série de Taylor diz, né? Isso é provado matematicamente, a gente usa aqui na engenharia como uma ferramenta. Então, se eu quero saber a função em x mais dx, no meu caso aqui, né, o dx é essa distância aqui, dx sobre 2, na verdade, né, porque o dx é tudo. Então, eu sei no centro O e quero calcular naquela face ali que está numa distância dx sobre 2. Então, em x mais, aqui no caso, né, dx sobre 2, mas tudo bem, aqui está genérico, né? Então, aqui que a gente vai fazer aplicado para o nosso caso, mas aqui está genérico ainda. Então, em x mais dx é a função em x no centro O aqui, por exemplo, né? Então, se eu assumo que eu sei a função no centro O, é a função onde eu sei calcular, mais a derivada primeira da função vezes o dx. Então, aqui é uma coisa até óbvia, né? O que é derivada? É a variação, né? Então, eu estou multiplicando a variação por quanto andou, certo? Então, f' de x é um df dx, na verdade, né? Vezes o dx. Então, eu termino por saber quanto que variou nessa distância. E à medida que eu vou aumentando a ordem da derivada, eu vou aproximando cada vez melhor essa expressão aqui do valor real, porque isso daqui é uma aproximação que em algum momento você trunca, né? Aqui ele truncou em termos de ordem quarto. Se você tiver uma derivada quarta, você pode estender isso daqui e fazer uma conta com erro cada vez menor, tá? Mas a gente normalmente vai truncar aqui, eu vou mostrar no próximo slide, que é o suficiente. Então a gente só precisa de ficar com a primeira derivada, tá? Certo? Então, fazendo, né, aplicando essa expressão genérica aqui, a expansão em série de Taylor, para o nosso exemplo, por exemplo, para a massa específica, então a massa específica em x mais dx sobre 2, ou seja, eu sei a massa específica aqui no centro e quero saber a massa específica aqui. Seria o ρ em x mais dx sobre 2. Então, quanto que é o ρ em x mais dx sobre 2? É o ρ que eu sei por hipótese, essa é uma hipótese, mais d ρ dx, então estou aplicando aqui,
essa derivada aqui, né? Aqui, ó, dρ dx sobre 2, quanto que andou, tá? Certo? E aí começam os termos de ordem superior. Derivada segunda de ρ com relação a x, 1 sobre 2 fatorial dx sobre 2 ao quadrado, e aí os termos de ordem superior, tá? Então, é a aplicação da expansão em série de Taylor para a gente determinar quanto que vale a massa específica nessa face aqui. E aí, ó, qual é o argumento para a gente desprezar os termos de derivada ou de ordem superior? Que, por exemplo, se a gente faz um dx aqui, ó, de 10 a menos 3, o dx ao quadrado é 10 a menos 6. Então, um fator de 1000 vezes menor que dx sobre 2. E quanto menor for o dx, quanto mais pequenininho for sendo o seu volume de controlezinho infinitesimal, né? Quanto mais você cria... Deixa eu apagar aqui. Quanto mais você divide o domínio em volumes de controle pequenininhos, melhor vai ficando essa aproximação aqui, né? A gente desprezar termos de ordem superior, tá? E aí, então, a gente joga fora todo mundo que é derivada segunda, terceira, ou seja, tudo que tem de ordem dx ao quadrado para frente, a gente joga fora. E diz, né, que o ρ em dx, o ρ em x mais dx sobre 2 é aproximadamente, com uma boa aproximação, né, porque a gente vê aqui que a gente erraria por 1000 vezes menos, né, vamos dizer assim, a gente ia ter um trabalho danado aqui de ficar carregando derivadas de ordem superior por causa de 1000 vezes menos que um erro 1000 vezes menor, né, na verdade. Então não vale a pena, é melhor a gente truncar ela aqui, né? A gente corta ela aqui, ó, e fica com a hipótese que o ρ em x mais dx sobre 2 é igual a ρ mais dρ dx sobre 2, tá? Isso vale para massa específica e a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, pode ser feito para velocidade ou qualquer outra propriedade, na verdade, né? Então, o U em x mais dx sobre 2, pela expansão em série de Taylor truncada agora, né? É U mais du dx sobre 2. A gente pode fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Ó. Isso daqui é para o lado direito, né? Então, só para tomar cuidado com a questão do sinal. Ó. No lado direito, o que a gente tem? Ρ em x menos dx sobre 2 é ρ mais dρ dx menos dx sobre 2. Aqui tem que se respeitar aqui a origem aqui, ó. Então ele assumiu que a gente está andando aqui, ó, para o lado esquerdo, né? Então o eixo x está para a direita, na verdade, a gente tem a origem aqui, na verdade, né, do x, y, z, e aqui é onde ele assume, na verdade, aqui não é a origem, né? A origem está aqui embaixo. Aqui é a origem, aqui é só o ponto O, e aqui é o ponto que a gente assume, que a gente sabe U, VW e ρ também, né? Tá? Então a origem está aqui embaixo. Então quando a gente anda... Opa! Voltar aqui. Então quando a gente anda para a esquerda, né, no sentido de x negativo, a gente tem que fazer o sinal aqui de acordo, tá? Então, em x menos dx sobre 2, a massa específica é ρ menos dρ dx sobre 2. Em u x menos dx sobre 2, a velocidade é u menos du dx sobre 2. Tá? E lembrando, né, que esses termos aqui, ó, ρ, u, du dx, dρ dx, bom, aqui é a distância, né? Todos aqueles termos ali, eles são avaliados em O, tá? Ali na origem. Então, se você quiser calcular a massa específica, ela tem que ser ali na origem. Se quiser calcular o U, tem que ser ali na origem, tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente fez pontualmente, né? Para cada ρ e V. Agora, a gente vai trabalhar na vazão mássica para todas as superfícies de controle. O que é a vazão mássica? É essa integral aqui, ó. É aplicar o ρ, né? É aplicar justamente a expansão em série de Taylor para cada componente x, y, e a gente vai trabalhar nessa integral de superfície de controle. Tá? Então, aplicando essa estratégia em todas as faces do volume de controle infinitesimal, a gente tem esse slide aqui que é meio pavoroso, né? Tem um monte de expressão aí, mas se a gente for com calma, a gente entende aqui o que é cada linha
desse slide aqui. É o seguinte, ó. O que ele está fazendo? Ele está aplicando aqui essa operação que a gente fez aqui, né? A expansão em série de Taylor. Aqui a gente fez para o lado direito, ρu, lado esquerdo, ρu. O que ele fez foi pegar esquerdo, direito, embaixo, em cima, frente, trás, aplicar o ρ e o v em cada uma dessas, nessa integral, em cada uma dessas faces. Então, só para simplificar aqui, ó, vamos pegar a face esquerda, x negativo, ó. Então, a gente tem esse menos aqui, ó, lembra lá da parte de análise integral, que é o seguinte, ó, a gente tem aqui nessa integral, ó, um produto interno aqui, ó, um produto escalar aqui, ó, VDA, certo? Então, lembra que sempre que a gente tem, e a gente está assumindo que o escoamento está se desenvolvendo assim, ó, tá? Da esquerda para a direita. Então, e aqui do lado esquerdo, a gente tem uma normal unitária para a esquerda. Então, sempre que a gente tem o vetor velocidade contrário à normal unitária, esse produto interno aqui é negativo. E é o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então, vem do sinal desse produto interno aqui, ó, VDA. Então, aqui é negativo. Na face direita, se a gente assumir que o escoamento está indo da esquerda para a direita, a normal unitária está para a direita, normal unitária diária, né? Ou, se você quiser, o vetor área, né? Que é a área vezes a normal unitária, tanto faz, aí depende da sua nomenclatura. E o vetor velocidade está apontando na mesma direção. Então, aqui a gente tem um positivo, aqui um negativo, né? Então, sempre que essas coisas estão na mesma direção é positivo, na direção contrária é negativo. E aqui a expansão em série de Taylor do ρ, ó. Então deixa eu fazer assim, ó. Eu pego aqui o ρ. Aqui a gente tem a expansão em série de Taylor do ρ. E a mesma coisa para o U. Deixa eu pintar de vermelho agora. Aqui, ó. Esse daqui é a expansão em série de Taylor do U, que é a componente, né? Se a gente está aqui em x, então a componente é U, né? A componente do vetor velocidade v, né? Justamente o que eu mostrei aqui atrás, né? Aqui, ó. Ó, então a gente tem o vetor velocidade, componente U, V e W em x, y e z, né? Tá? I, J e K, né? São as normais unitárias em cada direção. Bom, aí então, tá vendo? Então é justamente essa multiplicação aqui, ó. ρv é justamente esses dois colchetes aqui. Então a gente tem a expansão em série de Taylor do ρ, do U. E quem é o dA? dy, dz. Tá aqui, ó. dy, dz. Certo? Aqui o z, aqui o y. Tá? Então é justamente esse termo aqui dentro da integral. E aí, se a gente fizer a distribuição aqui, ó, ρ vezes u, aqui, ó, ρu, dy, dz. Então ele está distribuindo, ó, ρu, dy, dz, está aqui. Mais 1/2. Então aqui ele já colocou todo mundo aqui dentro, né? Mas o que seria, ó, 1/2 de u, dρ dx, dx dy, dz, aqui, ó. Ó, 1/2 aqui, né? Do dρ dx, u dρ dx, tá aqui, ó, 1/2 u dρ dx. Se eu fizer essa multiplicação, vou botar aqui, ó. Se eu multiplicar esse termo aqui pelo u, aparece aqui, ó, 1/2 de u dρ dx. Certo? dx dy, dz, tá aqui, ó, dx dy, dz. Então essa expressão aqui, ou essa tabela aqui, é simplesmente aplicar a expansão em série de Taylor para a massa específica e para as projeções do vetor velocidade, U, V e W, em cada uma das faces. Tá? Então, e aí, ó, de novo, né, vai aparecer um dx ao quadrado, um dx sobre 2 ao quadrado, que é justamente quando você distribui, multiplica aqui esse dx sobre 2 com esse dx sobre 2. Mas lembra que a gente desprezou, né?
Então, esses termos de dx ao quadrado a gente desprezou. Então, por isso que ele não aparece aqui. Ele deveria aparecer, mas a gente desprezou. Porque ele é muito pequeno, por esse argumento aqui atrás. Ó. Por esse argumento aqui. Ó. Tá? Então, fazendo isso para todas as faces, a gente tem, e aí é um trabalho braçal realmente, né? Eu fiz aqui para uma, mas é tudo igual, para todas, são todas iguais, tá? E aí, se a gente somar o resultado, né? Então, por exemplo, se a gente somar aqui em x o lado esquerdo e o direito, de cara esse termo aqui vai embora, né? Certo? Então, de cara, esse termo aqui em x vai embora. Rho dy dz vai embora com rho dy dz. Ou seja, você fazer no lado esquerdo, né, fazer essa conta aqui no lado esquerdo e fazer no lado direito, some esse termo aqui. Depois você soma, né, e esse termo aqui some. Tá? E assim sucessivamente. Então, a gente fica, né, no final das contas, e aí, de novo, é um trabalho braçal, né? A gente fica, no final das contas, com esse resultado final aqui, ó. Então, a integral na superfície de controle do ρ VDA, que é justamente o que ele está avaliando, fazendo essas contas aqui, é u d ρ dx mais ρ du dx, né, que é simplesmente somar essas duas parcelas aqui, ó. Então, fica com esse resultado final aqui em x, esse resultado final aqui em y, e esse resultado final aqui em z. É só somar aqui, é algebrismo aqui, né? Que fica com esses resultados finais. E aí, ó, eu posso usar a regra da cadeia, u d ρ dx mais ρ du dx é d ρ u dx, tá? Certo? Isola o primeiro, multiplica pela derivada do segundo, e, quer dizer, não é a regra da cadeia, né? A própria definição de derivada, né? Na verdade, isso daqui. Então, você pega o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, né? A própria definição de derivada aqui, né? Tá? Então, u d ρ dx mais ρ du dx é d ρ u. V d ρ dy mais ρ dv dy é d ρ v y. Tá? A mesma coisa para o ρ w ali. Então, a gente simplificou ó, na forma diferencial esse termo aqui, a gente pegou o termo integral e fez uma análise diferencial, né? Fez o resultado final diferencial dele, aplicando essa estratégia aqui que eu tinha falado anteriormente. Aqui, ó. Tá? Aplicando essa estratégia aqui de pegar no lugar do volume de controle, separar o domínio em vários volumezinhos de controles pequenininhos. Tá? E aí aplica a expansão em série de Taylor para cada uma das faces e a gente resolveu a integral. Tá? Resolveu aqui a parte, né, da conservação da massa da integral de superfície. Agora a gente vai ter que resolver a integral no volume de controle. Tá? Bom, então, a vazão mássica líquida pela superfície de controle, o que é a vazão mássica líquida? Né? É o resultado dessa integral aqui, ó. É dada por essa relação, d ρ u dx mais d ρ v dy mais d ρ w dz, dx dy dz. Tá? Isso aqui para cada volumezinho de controle infinitesimal dx dy dz. Certo? E aí, o que isso está dizendo? Né? Que a vazão mássica para dentro ou fora do volume de controle é igual à massa específica vezes a componente normal do vetor velocidade, vezes a área da face. Né? Essa é a vazão mássica, a própria definição de vazão mássica. Né? E aí observa que essa parcela da continuidade permite determinar a taxa de massa que entra e sai, né? Se a massa que entra é maior que sai, se a massa que sai é maior que entra, né? Desse volume de controle. Tá? Certo? Então, para cada uma das faces aqui. Beleza? Bom, aí o que a gente precisa agora é trabalhar na taxa de variação de massa no volume de controle, se houver, né? Se houver.
Então, o que a gente faz aqui? Ó? O dV, o que é o volume aqui no volume de controle? Né? O dx, dy, dz. A gente assume que a massa específica é constante, tira ela aqui para fora da integral. Então fica dρ dt, dx, dy, dz. Então a gente assume que o volume de controle é tão pequeno que a massa específica é constante para cada volume de controle. Não significa que não vai variar de um volume de controle para o outro, né? Tá? E aí é isso, né? Essa integral aqui, ou esse resultado aqui, responde a essas perguntas aqui. Ó. A massa aumenta, diminui, permanece constante. Então isso a gente consegue quantificar com essa integral no volume de controle. Tá? Então, a gente substitui os termos do teorema do transporte de Reynolds para continuidade, né? Então, aqui a integral no volume de controle, a integral na superfície de controle, tá? Então, esse termo aqui, ó, ele foi igual a esse termo aplicado no volume de controle infinitesimal, e esse termo aqui foi igual a essa integral aqui aplicada num volume de controle infinitesimal, tá? O que a gente vê de cara aqui, né? A gente simplifica dx, dy, dz. Então, dρ dt, dρu dx, dρv dy, dρw dz. Então, essa é a forma geral da equação da continuidade diferencial, ao passo que essa daqui é a forma geral da continuidade integral. Então, aqui a gente consegue, para cada volume de controle, saber o que está acontecendo em termos de massa. E aqui, se a gente quiser fazer aquela análise global, a gente vem por essa relação aqui. Tá? Então, seja qual for a estratégia, o resultado tem que ser o mesmo, depende do objetivo do estudo, do movimento do fluido. Então, se é local, global, para decidir qual estratégia usar. Então, entendeu? Então, se você, de novo, né? Se você simplesmente quer fazer, voltando aqui alguns slides, ó. Se você simplesmente quer fazer uma análise de esforço, se você já tem um dispositivo, você só quer saber o esforço que ele está exercendo numa certa localidade, você precisa fazer uma análise integral. Agora, se você quer projetar um dispositivo para otimizar, por exemplo, né, o formato dele, você tem que fazer análise diferencial. No final das contas, o resultado dos dois ele é igual. É isso que eu estou falando, ele tem que ser igual. Mas são formas de obter, vamos dizer assim, são maneiras, né, de obter respostas para perguntas diferentes, mas que no final das contas tem que dar o mesmo resultado. Essa é a questão. Tá? A gente estava aqui. E aí a gente pode usar algumas, aí é mais uma jogada matemática. Né? O operador nabla é a derivada em x na direção y, a derivada em y na direção j e em w na direção k. Então essa é a definição, né, matemática do operador nabla. A gente pode usar ele para escrever o termo da superfície de controle em função desse operador. Então, se a gente aplicar esse operador no produto interno aqui, né, com ρv, então a gente pega esse termo aqui, enfim, é matemática, né? Você pega esse termo aqui e aplica em ρv, né? Certo? Que aí vai fechar, né, ou vai chegar nessa relação. Aplica esse termo em ρv, vai chegar nessa relação, tá? Enfim, é uma maneira diferente de escrever a mesma coisa, tá? Fluxo líquido de massa pela superfície de controle, que é o divergente, né? Aí também é outra definição matemática. Então a gente pode escrever de uma forma compacta, né, a equação da continuidade dessa forma, dρ dt mais o divergente do ρv igual a zero. Ou, se você quiser escrever também, tanto faz, né? Dessa forma aqui, aberta, dá no mesmo. Só anotação, tá? Só uma questão de notação. dρ dt mais dρu dx mais dρv dy mais dρw dz igual a zero. Tanto faz. A gosto do freguês. Então, dois casos especiais, né? Então, massa específica constante. Então, o que acontece com a massa específica constante? O ρ sai de dentro das derivadas e aí ele simplifica. Ó. Então, o ρ, se ele é constante,
esse cara aqui é zero, né? Aqui ele sai da derivada, aqui ele sai da derivada, aqui ele sai da derivada, então ele simplifica e a gente fica com essa forma aqui, se a massa específica for constante. E o escoamento em regime permanente, a gente tem o dρ dt igual a zero. E o máximo que pode acontecer é a massa específica variar com a posição. Então, dρ dx mais dρ v dy mais dρ w dz, que é o divergente de ρv igual a zero. Tá? Então, são dois casos especiais aí. Tá? Vamos, antes de fazer uma pausa, fazer um exemplo aqui rapidinho. Ó. Então, considere um escoamento em regime permanente, incompressível e bidimensional, cujo campo de velocidade é dado por essa relação aqui, 0,5 mais 0,8x mais 1,5 menos 0,8yj. As coordenadas x e y são dadas em metros, a magnitude da velocidade em metros por segundo. Então, A mostra que esse escoamento é válido fisicamente, do ponto de vista da conservação da massa, e B determine se existe algum ponto de estagnação, que é um ponto no escoamento, onde a velocidade é zero. E se houver, onde? E plote os vetores de velocidade entre x igual a menos 2 e 2, y igual a 0 e 5 metros. E descreva qualitativamente esse escoamento. Então, é a aplicação direta, né? Então, esse exemplo é a aplicação direta da equação da continuidade diferencial. Então, o que a gente precisa para mostrar que o escoamento é válido fisicamente do ponto de vista da conservação da massa? É que se a gente pegar, para o caso do escoamento em regime permanente, incompressível bidimensional, lembra, né? Aqui, ó, incompressível, essa relação aqui, tá? Bidimensional, esse cara vai embora. Então, du dx mais dv dy igual a zero. Então, tá lá. Du dx, dv dy igual a zero. Então, essa relação aqui tem que ser válida, porque ele deu o u, ele deu o v, que eu joguei aqui, ó, certo? Esse aqui é o u, esse aqui é o v. Isso tem que ser verdade, tá? O que acontece se eu derivar esse cara com relação a x? Dá zero. Ou, na verdade, aqui, ó, ops, dá zero não, né? Aqui, ó. Então, o primeiro termo dá 0,8 e o segundo termo dá menos 0,8, tá? Esse cara aqui dá zero, na verdade, né? Esse cara aqui dá zero e aqui dá 0,8, né? du, quem é o u? 0,5 mais 0,8x. Então, derivar esse cara com relação a x, 0,8. Esse cara aqui, menos 0,8. Isso é igual a zero. Então, beleza. Então, esse escoamento é válido fisicamente do ponto de vista da conservação da massa. Ou seja, não existe... massa se conserva, não é criada nem destruída. É isso que a conservação da massa diz, na verdade, né? Tá? Ele quer saber se existe um ponto de estagnação, né? Que é o ponto no campo de escoamento onde a velocidade é zero. Então, como V é um vetor, todas as componentes devem ser zero para que V seja zero. Então, a gente tem 0,5 mais 0,8x igual a zero, né? Então, x igual a menos 0,625. E o V ser igual a zero, a gente chega aqui o y 1,875 metros. Então, existe um ponto de estagnação. Então, é só igualar, né? Para saber o ponto de estagnação, é só igualar esses dois caras aqui a zero. E saber onde está o x que zera esse cara. E o y, né? Então, o ponto de estagnação está aqui. X e y igual a menos 0,625, 1,875. Esse é o ponto de estagnação desse escoamento, tá? É onde a velocidade é zero. Então, ele quer plotar o vetor velocidade entre x igual a menos 2 e 2 e y entre 0 e 5. Então, como é que faz isso? Né? É bem simples. Ó. Então, para cada posição, ou para cada ponto, é só a gente ir substituindo x e y. Então, por exemplo, para a origem ali, né? 0, 0. Então, esse cara aqui vai embora, o u fica 0,5 e o v é 1,5. Então, quem é o vetor velocidade na origem? 0,5i, aqui, ó, u de 0, 0,5i, e 1,5j, está aqui, ó. Então, e aqui, o módulo dele, né, raiz quadrada dos componentes ao quadrado, 1,58, tá? Certo? Daria para calcular o ângulo e tudo mais, tá? Para todos os outros pontos, né, então aqui a gente fez aqui, né, a gente tinha feito esse ponto aqui, ó, 0, 0.
que estaria aqui, né? E aí, para essa e todos os outros locais, o vetor velocidade é construído pelas suas duas componentes. Então, é só ir fazendo aqui, ó, para todas as outros pontos. Aqui, por exemplo, ó, 1 e 5, por exemplo, né? Aqui 0 e 5, aqui 2 e 5, tá? Certo? E aí é só ir fazendo e desenhando os vetores de velocidade da mesma forma que eu desenhei aqui, ó. Tá? Então, ó, o escoamento entra no domínio pelo topo e pela parte de baixo, isso que ele está mostrando aqui, ó. Ele entra aqui no domínio pelo topo, tá vendo? Os vetores de velocidade aqui, ó, e por baixo. Certo? E se desloca para a esquerda e para a direita com relação ao eixo de simetria em y igual a 1,875, que é justamente y igual a 1,875, que está aqui, né? Na verdade, ó. Esse é o eixo de simetria. Tá? O ponto de estagnação é esse cara aqui, o círculo rosa. E se focarmos na parte cinza, ele falou para descrever qualitativamente o escoamento, né? Esse escoamento modela o escoamento convergente acelerando da esquerda para a direita. Né? Então, é o que está acontecendo aqui. Ó. Ele está convergindo para um ponto, acelerando da esquerda para a direita. Observa que a magnitude do vetor velocidade está aumentando, ó, da esquerda para a direita. Quanto mais para a direita, mais rápido o escoamento está indo. Isso ocorre, por exemplo, na entrada da linha adutora de uma usina hidrelétrica. Né? Então, você tem aqui, ó, uma usina hidrelétrica, aqui está o reservatório, aqui está uma turbina, né? Então você tem aqui, ó, o que está acontecendo aqui, se a gente der um zoom aqui nessa área, é justamente o que acontece nessa região cinza aqui. Né? Isso que ele está mostrando, está fazendo uma analogia desse campo de escoamento com um exemplo prático. Então você tem uma linha adutora, é isso que está acontecendo ali, ó, acelerando da esquerda para a direita, tá? Com essa característica. Bom, vamos dar uma parada agora. Alguma dúvida aí, Ian? Não, professor, tá tranquilo por enquanto.